Num oferecimento de LEDs Íntima, está no ar o Prosa e Café de hoje. Eu tenho a honra de receber aqui no estúdio a doutora Joyce Paiva, formada pela Universidade Unievangélica de Anápolis em 2009, especialista em ortodontia pela Associação Brasileira de Odontologia de Anápolis. Ela fez cursos de atualizações nas áreas de ortodontia preventiva, dentística, endodontia, laser terapia, estética facial e lentes e facetas. Tem também credenciamento na Snap Aligner, né, que são os aparelhos invisíveis. Membro da Associação Brasileira de Ortodontia de Goiás, destaque há vários anos nos melhores do ano, inclusive em 2024, com esse currículo extenso. Eu tenho a honra de receber aqui a doutora Joyce Paiva. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos. Eu, Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer imensamente pelo convite. Fiquei muito feliz por estar aqui, por poder participar, né, dessa conversa que a gente vai ter aqui hoje, que vai ser muito legal, de muito conhecimento. Espero conseguir atingir a expectativa de todos vocês, tanto vocês aqui, como os nossos ouvintes também, né, os nossos telespectadores. eu gostaria, Joyce, de pedir para que você se apresente e conte um pouco da sua história para a gente. Então, para os que não me conhecem, eu sou a doutora Joyce Paiva, eu atendo na Odonto Paiva, aqui na cidade de Tapaci. Eu sou casada, sou pilarense, sou a filha mais velha do casal José de Paiva e Helena. E falar para vocês que a odontologia se iniciou na minha vida desde muito criança, né? Acompanhando meu pai ali, cuidando dos pacientes, atendendo eles com respeito e carinho. E isso me motivou a ver uma odontologia como sendo uma profissão para mim. Então, com o incentivo dele, com o apoio da minha mãe e o carinho dela também, eu decidi fazer odontologia. E fiz um único vestibular, e foi o que eu passei e cursei, né, durante os 4 anos. Depois disso, eu escolhi Itapaci como a cidade para que eu viesse iniciar minha carreira profissional. Fui muito bem recebida aqui em Itapaci. E estou aqui durante esse tempo, né, esses 15 anos, me dedicando à odontologia, me dedicando aos meus pacientes, tanto aqui de Itapaci como de toda a região, trazendo sempre o melhor para eles. E me sinto muito feliz aqui e realizada. Muito bem, ouvindo você falar, contar a sua história, eu imagino que o doutor José de Paiva deve ter sido a sua grande inspiração dentro da Isso, odontologia. sim, ele foi a minha inspiração. O meu incentivo para que eu pudesse ser dentista, seguir os passos dele, ser um profissional como ele. Se fosse para escolher outra profissão, se você não tivesse se tornado a dentista que é hoje, qual seria? Bem, Douglas, desde criança eu falava que seria médica, né? Uhum. Odontopediatra, porque eu amo criança. Tanto é que eu atendo muitas crianças no meu consultório, gosto muito, eu tenho assim um dom com elas. Seria isso. Mas quando eu decidi fazer odontologia, que eu te falei que foi o primeiro vestibular e foi o que eu fiz, a odontologia é muito apaixonante. Porque você vê nela, assim, o que você pode transformar na vida da pessoa. Ela chega para você, às vezes, com história, com um sonho, com uma razão por estar ali, e você poder ajudar e contribuir com aquilo, devolver uma autoestima para ela, é muito gratificante. Fazer parte desse sonho, né? E isso, tem pessoas que planejam anos para chegar ali e fazer um tratamento que vai melhorar ali o seu sorriso, né? Que vai te trazer uma qualidade de vida, e eu me sinto muito honrada por isso. Sério mesmo, muito honrada em poder contribuir com isso. Porque eu sei que a odontologia ela vai muito mais além da técnica, né? Ela traz muitos benefícios aos pacientes, às pessoas, às famílias, né? E eu sou feliz por ser dentista, me sinto muito realizada na profissão que eu estou. Muito bem. Eu já quero perguntar para você também qual que é a importância da estética dental. Então, a estética dental, ela vem englobada em um todo, né? É uma harmonia. É uma harmonia com o rosto, é uma harmonia com a boca, né? Ela traz aí para nós uma apresentação pessoal muito melhor, né? A pessoa que tem um sorriso muito bonito,
ela se apresenta melhor. A relação entre a estética e a saúde bucal é muito importante também, em questão de estar sempre cuidando do seu sorriso para que não perca dentes, né? Para que eles sejam mantidos até a sua idade mais adulta possível. Isso é um fato, assim, de estar sempre indo periodicamente ao dentista, tendo esse acompanhamento. E as evoluções da técnica odontológica também, né? Hoje muita coisa evoluiu dentro da odontologia. Muita coisa em benefício ao paciente e também ao profissional. Joyce, como que você define um sorriso perfeito e como que você trabalha para alcançar esse sorriso? Então, o sorriso perfeito, dentro da odontologia, ele segue alguns padrões, né? Tem algumas medidas, algumas limitações, né? Medidas entre os olhos, medida entre as narinas, né? Ângulo da boca, estatura do paciente. Então, tem toda uma harmonia entre isso e tem um padrão a ser seguido, né? E essa harmonia ela tem que estar entre face, gengivas e dente, para se ter um sorriso bonito e harmonioso. Para se alcançar um sorriso perfeito, a gente faz o quê? Um diagnóstico individualizado. Cada paciente é único, né? Você pode pegar aí fotos de pacientes, de pessoas conhecidas e tampar ali os olhos e o nariz e colocá-las na mesa que você consegue identificar, porque o seu sorriso é como se fosse digital. Isso é importante. Então, cada sorriso é único. Esses tratamentos, eles são todos individualizados. Não tem como ser padrão. Então, esse é o diferencial durante os tratamentos que eu realizo. Muito interessante a gente ficar por dentro de todo esse universo, assim, de saber né, em se tratando de uma profissional, porque às vezes a gente acha assim, vou lá, fulano fez um tratamento, vai ser bom para mim. Você está aqui dizendo que é individualizado. Individualizado. Cada um tem Sim. o seu procedimento ali certinho. Isso. Geralmente tem paciente que chega lá, assim, já com a fotinha, né, de algum artista. Eu quero esse sorriso, tá, doutora? Então, assim, você tem que conscientizar ele que, às vezes, o padrão, o cabelo não é a mesma cor, né, o formato do rosto não é o mesmo jeito. Então, isso não tem como implicar aquele sorriso da mesma forma. Ou seja, é como você mesmo disse, é uma identidade, Isso, né? é uma identidade. uma Seu sorriso é identidade. E quais os procedimentos que você utiliza para melhorar a estética dental dos seus pacientes? Olha, existem vários procedimentos, né? Desde um procedimento simples como restaurações, né? Que a gente faz muito. Temos facetas de resina, né? Que são facetas mais acessíveis, que vai deixar ali um dente mais padronizado, né? Um sorriso mais assertivo. Temos facetas de IMEX, que são porcelanas puras, né? Que tem mais resistência. Tem também próteses, né, que hoje em dia elas vêm com muito detalhes. São detalhes como se fossem reais, né? Ali, gengiva, uns dentes mais brancos. Tem como fazer hoje até prótese com dentes de cor clareado. Dente clareado. É um que tem de mais novo agora, assim, que a gente já fez bastante. Quando o paciente quer ter um sorriso branco, mas usa prótese, não tem como fazer um clareamento. Então, faça com os dentes clareados, de marcas importadas de muita boa qualidade, né? Dentre isso tem o clareamento, né? E também os aparelhos. Existem aparelhos autoligados, aparelhos convencionais. Todos os dois têm eles estéticos, que são aqueles brackets transparentes, né? E agora o mais inovador, que é o Snipe Alive, né? Que são os aparelhos invisíveis. Né? Esses aparelhos invisíveis têm chamado a atenção. Agora, fala um pouquinho mais para a gente sobre como que são esses aparelhos invisíveis? Então, esses aparelhos, eles são umas moldeirinhas que você utiliza em casa, tem que usar o máximo de tempo possível, e eles são transparentes, são praticamente da cor do dente, né? Imperceptíveis, por isso eles falam invisíveis, porque eles são muito imperceptíveis, né? E esses aparelhos, eles trazem um ótimo resultado também. São para aqueles pacientes que querem ser mais discretos com os tratamentos, não quer aquele braço que fica ali aparecendo, não quer uma borrachinha colorida, né? Não quer aquele fio que fica ali, aquele incomodando, dificultando para escovar, para higienizar, passar o fio dental. Então, esse é um aparelho ideal. Lógico que não é para todo tipo de tratamento, né? Ele tem um pouquinho de restrição, mas abrange bastante
bastante casos, né, e diagnósticos que a gente pode tratar. No oferecimento de Agrolac, produtos agropecuários, você está acompanhando a edição de hoje do nosso Prosa e Café com a doutora Joyce. Doutora, falando em aparelhos, né? Qual que é a importância da ortodontia na saúde bucal e na estética? Então, a ortodontia, ela vem para fazer ali a correção, né, o alinhamento dos dentes. Aqueles pacientes que têm dentes muito espaçados, né, que são os diastemas, a gente consegue corrigir. Os pacientes que têm muito apinhamento, que são aqueles dentes muito juntinhos, né, que a gente consegue dissolver ali esse apinhamento e trazer um sorriso mais harmonioso para, para o paciente. Essa é a grande importância. Dentre isso, né, tem mordidas que podem, às vezes, estar errada, né, e precisar de correção, em questão de estar desgastando, né, os dentes. Então, colocar esses dentes em posição correta vai diminuir esse desgaste também. E também, né, o benefício para a autoestima, né? Um dente torto não fica legal hoje em dia, né? É moda ter um dente alinhado, Alinhadinho, tudo né? bonitinho, né? Quais os aparelhos que você utiliza para corrigir esses problemas que são tão comuns hoje em dia? Então, dentro dos aparelhos, tem os convencionais, que são esses aparelhinhos que a gente vê a grande maioria usando. Tem os autoligados, né? Todos os dois aparelhos, existem também os aparelhos estéticos deles, que são os aparelhos com aquelas pecinhas transparentes, né? Uhum. Que você quase não percebe que o paciente está de aparelho. E tem os alinhadores invisíveis, né? Que é o que veio de mais novo aí agora, durante esse tempo, né, da ortodontia. Doutora, tem pessoas que podem apresentar problemas de mordida, na respiração. Qual que é o tratamento que você oferece para esses pacientes? Tem vários problemas, né, de descompensação dos maxilares, vamos dizer assim, né? Quando a parte superior é muito mais aumentada e a inferior diminuída, né? Quando o maxilar às vezes é menor também e o queixinho maior, né, a mandíbula, existem sim aparelhos para compensar isso daí. Tem que ser feito em momento adequado, tá? Tem a idade certa para se tratar isso e às vezes também depois de adulto a gente consegue compensar. Tem cirurgias também, acompanhar as cirurgias que a gente coloca o aparelho e é feito por um bucomaxilo, que melhora também essa disfunção. E quanto a aparelhos para respiração, em adultos a gente tem um aparelho para apneia e ronco, né? Aquele paciente que ronca, tem sim Interessante, né? um Tem aparelho, solução. tem solução. Tem sim um aparelho que usa, que minimiza assim esse ronco e apneia. Quando nós divulgamos que você estaria aqui, né, esclarecendo, tirando as dúvidas, uma seguidora me disse: Douglas, pergunta para a doutora o seguinte: ela acha que tem gengivas muito grandes. Se tem algum tipo de tratamento, ela fala que às vezes, ela ainda brincou que quando sorri só aparece gengivas. Tem algum tipo de tratamento? O que é que você indica? Tem sim, Douglas, tem hoje a cirurgia que faz, né, que é a remoção do excesso dessa gengiva. Em muitos casos tem que tirar também o osso, né, porque quando se mostra muito, às vezes também é o osso que está ali, né, mais preeminente. Mas isso tudo é avaliado criteriosamente, porque é uma cirurgia um pouco irreversível, mas que quando feito por um profissional, com o diagnóstico certo, fica ótimo, fica perfeito. Tem como ter, tem cirurgias também de reposicionamento de lábio, né? Porque às vezes ela sorri, parece o lábio levanta muito, né? Então Uhum. consegue reposicionar ele também. Existem sim. E fica muito bom, viu? E daí também já fica aquela célebre frase, né? Procure a ajuda de um profissional, né? Isso, qualificado. Qualificado, com certeza. Agora vamos falar sobre prevenção. Doutora, qual é a importância, né, de prevenir a prevenção ortodôntica em crianças e adolescentes? Olha, Douglas, a importância é minimizar o dano futuro, né? Quanto antes você levar uma criança para ser avaliada, não somente pelo ortodontista, mas por um dentista, né? Quando ela está ali nascendo os primeiros dentinhos, por exemplo, já se pode começar o início, né, de um acompanhamento odontológico. Porque mesmo, mas só tenho dois dentinhos, mas é bom ir, né, aprender a higienização, como passar fio dental em dois dentinhos, isso é importante. E também a avaliação dos maxilares, né, porque às vezes um pode estar um pouquinho descompensado que o outro.
E pensando pelo lado ortodôntico, também visa muito isso, né? Minimizar danos futuros, coisas que possam acontecer. O crescimento anormal do maxilar, por exemplo, a gente consegue minimizar esse dano, mesmo que seja uma coisa genética, né? Ele adquiriu do pai ou da mãe que é assim, mas a gente consegue minimizar para que futuramente não precise fazer uma ortognática, uma cirurgia, que eu acabei de mencionar aí antes. Né? Então, essa é a grande importância da prevenção. Não deixar que a criança seja um respirador bucal, né? Até virar adulto, porque ele pode ser diagnosticado numa consulta com o ortodontista. Então, tudo isso leva, né, a criança a ter uma vida adulta mais saudável também. Que é um respirador bucal, ele traz muitos problemas, além dos dentes, né? Não é só os dentes que são afetados quando a criança tem respirador, quando ele é um respirador bucal. Doutora Joyce, quais são os principais fatores que contribuem para a necessidade desse tratamento ortodôntico em crianças? Primeiramente, a gente tem que levar em consideração a genética, né? Que é um caso que você tem que corrigir o quanto antes, para minimizar o dano futuro. Uhum. Em segundo lugar, os hábitos deletéricos, que são sucção do dedo, né? Chupa dedo, chupeta. Não é que seu filho não possa chupar chupeta, mas tem idade correta de te retirar o uso da chupeta. Né? Roer a unha, sucção da língua. E também aqueles pacientinhos que perdem dentes de leite muito prematuro. Esse paciente também tem que ser acompanhado. Né? Isso é também importante. E a idade, assim, que a gente estima que os pais levem esses filhos para fazer esses acompanhamentos é, assim, no começo de 6 anos de idade, A partir 5 dos a 6 6 anos, anos. isso. É bom levar, porque é o momento que ele vai começar ali a troca dos dentes, e a gente acompanha essa troca, essa dentição mista, né? Uhum. Vai poder intervir com vários tipos de aparelhinhos, vai conseguir minimizar esses danos futuros. Sobre a questão da chupeta, a idade ideal, qual idade seria que o pai tem que, os pais no caso, né, já tem que fazer o que você citou aí, desmamar essa criança da chupeta? Então, nos artigos, eles falam que até 4 anos de idade é a idade que a criança não sofre nenhum impacto usando a chupeta, né? Não sofre nenhum impacto, eu falo assim, no dente e na estrutura dental, né? Palato, na mordida cruzada, que como ela faz o movimento de sucção, a bochecha acaba pressionando os dentes e tendo ali uma mordida cruzada. Então, até os 4 anos de idade, os pesquisadores viram que não sofre nenhum impacto nisso, consegue não ter mordida cruzada, não ter mordida aberta, e a gente tem observado muito isso, viu? A criança, quando ela para de usar a chupeta aos 4 anos de idade, realmente, ela não tem, não vai ter aquele problema futuro, porque vai vir os dentes permanentes, se ela continuar com o hábito, e esses dentes vão continuar tendo a posição que estaria os de leite, né? Então, cessar esse hábito é muito importante. Não só esse hábito, como os outros também, né? Porque tem criança que chupa o dedo, ou o dedão, ou os 3 dedos, os 3 ou 4 dedos, que também gera ali uma mordida aberta, gera uma mordida cruzada, porque é um hábito de sucção. Afunda o palato. Doutora, qual é a idade ideal para colocar, tipo, aparelho em criança? Né? Tem essa idade? Tem esse tempo? Então, esses aparelhos usados em crianças, eles não são iguais aos de adultos, são aparelhos diferentes, tá? São aparelhos diferentes e cada um tem um específico tratamento. Por isso é muito importante analisar o paciente, analisar por que ele é respirador bucal. Por que o paciente é respirador bucal? Encaminhar para um profissional, né, para que seja avaliada essas vias, se há necessidade ou não de uma intervenção cirúrgica. Então, a gente tem também um tratamento multiprofissional, que é o quê? Encaminhar esse paciente que mama o dedinho, né? Tá tristinho, ele tá concentrado, ele tem que fazer um acompanhamento psicológico para ele conseguir desvincular esse dedinho. Mas existe também um aparelho que vai ajudar ele a não conseguir mamar o dedinho. Entende? Um paciente que também não consegue ficar sem chupeta, também pode ter um acompanhamento, né, com a psicóloga ou com a fonoaudióloga, porque a chupeta, às vezes, ele usa tanto, né, que acaba
dificultando a fala. Então, tem que fazer um acompanhamento com o fonoaudiólogo também. A interposição lingual, que é uma coisa também que eu esqueci de mencionar, é aquela pessoa que conversa e fica colocando a língua entre os dentes. Aquilo ali também gera uma mordida aberta. Então, essa mordida aberta ela é tratada por fonoaudiólogo. Ele faz uma fisioterapia ali durante alguns dias, né, alguns meses, depende do grau, junto com o tratamento ortodôntico, a gente consegue atingir uma eficácia ali na correção dessa mordida aberta. No oferecimento de Central do Aço, você está acompanhando a edição de hoje do Prosa e Café. Doutora Joyce, em alguns casos, né, o sorriso fica muito branco, ou às vezes muito, mas muito branco mesmo. Como é que funciona isso? Existe um limite ou um padrão a ser seguido? É assim, muitos pacientes, eles chegam já querendo aquele sorriso branco, branco, eu já Da falei, artista né? mesmo, né? Chega lá com a fotinha, eu quero Uhum, assim, né? Só que eu sempre tento mostrar para ele que a naturalidade é o melhor. É ser natural. É colocar um dente que combine com o tom da sua pele, que combina com a cor do cabelo, com a cor até dos olhos, vamos dizer uhum, assim, né? E vamos supor que uma pessoa é muito branquinha, tem o olho claro, é galega, ela tem que colocar um dentinho branquinho, você não concorda uhum, comigo? Tem que ser um dentinho branquinho. Mas se é uma pessoa já muito morena, do olho castanho, cabelo preto, se ela colocar um dente muito branquinho, não vai ficar legal. Então, assim, eu sempre tento entrar num consenso com os pacientes quanto a isso. Né? A escolha da cor também é um dos fatores muito importantes na estética. Muito mesmo, até muito para ter o importante. equilíbrio, O né? equilíbrio, realmente, né? As mulheres ainda conseguem, assim, passar um batom, Uhum, né? dá uma E disfarçada, ficar um né? pouco mais branco, um pouco menos. Uhum, Mas eu acho muito importante e levo muito a sério isso, a escolha dessa cor. E fazer com que o paciente entenda isso. Porque muitos chegam lá, eles querem a cor mais branca, porque existe uma escala de cor, de dentes de cores clareadas e uma uhum, escala de dentes de cores não clareadas. Consegue me entender? A sim. gente consegue seguir essa como se fosse uma tabela, né? Então, dentre as cores clareadas, se eu colocar ela perto de mim, para mim uma cor pode não ser ficar tão natural quanto para você, por exemplo. Então, isso tem que ser avaliado. Eu acho importante. Por isso, do tratamento individualizado que eu falo, né? Que é prestar atenção em tudo isso. Já tive, assim, pacientes que mesmo sendo assim, quiseram branquinho. Não, eu quero branquinho. Ficou legal, ficou bom. Porque também, às vezes, pode ser uma questão pessoal dele, né? Nem Uhum. sempre que, às vezes, eu acho bonito para mim, também ele acha bonito para ele. Mas eu faço questão de, às vezes, explicar bem detalhadamente para depois não se arrepender, não ter que voltar. Nunca aconteceu, espero nunca acontecer Uhum. também, né? Porque é um papo bem legal, a gente tenta deixar bem claro, bem explicado tudo sobre a cor, sobre o formato, sobre tudo. Ah, tem também, Douglas, uma coisa que eu não falei aqui, que é o test drive das facetas. O que é isso? É um mockup. Esse mockup, a gente consegue transmitir para o paciente como ele vai ficar com essas facetas. Como ele consegue tocar, ele consegue sorrir, fazer selfie, para ver se é aquilo mesmo que ele quer, se é aquele formato, se é aquele tamanho, né? A cor não tem como, mas o formato, o tamanho, se ele está maior em estatura, em largura, entende? Ele consegue ver isso. Isso eu falo que é um test drive dessas facetas. Por ser um tratamento muito de um custo alto, né? Eu acho importantíssimo, tanto para clarear, tanto para facetas de resina, né? Quanto para facetas de porcelana. É importante fazer esse teste, porque às vezes, quando você se olha no espelho com as facetas, você pode até se estranhar se Uhum. você não fizer esse teste, né? Porque durante o teste a gente consegue diminuir, aumentar, fazer teste novo, para saber o que ficou melhor, o que combinou, o que você gostou, porque é o que eu disse aqui agora. O que é bonito para mim, talvez você não ache bonito para você. Sim. Muito interessante esse nosso papo. E à medida que a gente vai aprofundando no assunto, vão surgindo novas, assim, novas incógnitas. Por exemplo, uma vez que o paciente fez aí o procedimento de facetas, Certo. né? Existe
algo a ser seguido para manter, né? Ou pode acontecer dessas facetas escurecerem, ou de apresentar algum desgaste, às vezes até um mau uso, vamos dizer assim, Entendi. que possa comprometer, né, a estética Uhum. desse tratamento? Então, essas facetas já são feitas, confeccionadas com a melhor porcelana, que é o IMEX, né, que a gente usa hoje. Para os pacientes que têm bruxismo, eles saem de lá já com a plaquinha para usar para dormir. Eles também são orientados sobre tudo que possa vir a acontecer caso não siga corretamente o protocolo, né? De não morder as coisas, né, duras, não fazer estrapulias de morder ponta de caneta, né, roer ossinho. Então, assim, tem todo um cuidado Uhum. que esse paciente ele tem que ter para manter, para ter a longevidade dessas facetas, né? Porque ele tem que vir ao consultório periodicamente, assim como nós, que não temos facetas, né? Temos que ir fazer as limpezas, fazer, né, ali o seu check-up odontológico anual. Isso também é muito importante, ainda mais para quem usa faceta. E a higiene, né? A higiene oral dele tem que ser impecável, porque está ali uma coisa que vai, às vezes, mesmo que sejam muito bem adaptadas e tudo, mas que podem também cariar, né? Porque por trás ali tem um dente, né? Tem Uhum. uma estrutura dental, então precisa ter uma higiene adequada e muito boa. Por sinal, a gente até explica direitinho, orienta, passa as escovas corretas, né? O tipo de fio dental correto para usar, né? Depois que você passa a adquirir esse sorriso mais bonito, para manter ele também, precisa ter Tem. tempo e cuidado. Doutora, qualquer pessoa pode fazer esse tratamento ou existem restrições? O paciente tem que ser avaliado, né? Ele tem que ser avaliado para ver se realmente há necessidade do uso da faceta, né? De colocar ou não. Não é porque está no auge que eu vou Uhum. ter que colocar a faceta. Às vezes tem algo que eu possa corrigir no sorriso dele que já aconteceu várias vezes e que não precisou colocar faceta. Mas também tem aqueles que chegam, que assim, que planejam anos ali para ir e realizar esse tratamento, uma coisa que sonharam muito tempo e, e a gente abraça a causa, faz o possível para conseguir que fique tudo como ele pensou, como ele planejou, como ele imaginou, como ele sonhou, né? Porque a gente está lidando com sonhos também, Com né? certeza. E também, assim, tem uns pacientes que às vezes têm limitações para estar indo, né? Paciente de muito longe, né? Por exemplo, há pouco tempo agora, eu atendi uma paciente que veio dos Estados Unidos, fez todo o seu tratamento aqui em tão pouco curto, um período pequeno, né? Rápido. Rápido. A gente consegue fazer isso também. Atendi também uns familiares, né? Que mudaram, eles são daqui, eles não são meus familiares, hoje são amigos, né, que foram embora para Portugal e vieram fazer o tratamento aqui. Não foram facetas, mas foi um tratamento odontológico, né? E teve também um outro que veio do Canadá também para fazer tratamento em um período curto de tempo. Então isso também é tudo avaliado e se a gente consegue fazer tudo que for possível ali para resolver e eles poderem retornar em tempo hábil, né, para o país que eles trabalham e que moram lá. Agora, voltando um pouquinho sobre o clareamento. Qual tipo de clareamento é mais comum, que você mais faz hoje lá no seu consultório? O que mais faz, a procura maior lá hoje é o clareamento de consultório, porque ele dá um resultado mais rápido, né? Uma sessão de consultório equivale aí mais ou menos umas 15 sessões de clareamento caseiro. 15, 20 sessões. E você ainda tem que usar aquela moldeirinha todo dia em casa, tem que ser uma pessoa assim que segue mesmo, porque senão não dá resultado. Né? Tem os que têm preferência por morar longe, né? Tem também aqueles que gostam da técnica conjugada, que é o que? Vou lá no consultório, faço uma, duas sessões, dou uma adiantada, usa para aqui em casa, entendeu? Que aí ela vai clarear. Qual a vantagem do clareamento caseiro? Ter sempre a moldeirinha em casa, né? Começou a escurecer, você tem ela para manter aquele clareamento, não precisa retornar lá ao consultório. Né? Acabou-se o gel, é só ir lá no consultório, a gente consegue pedir outro para o paciente e ele continua usando. Mas isso tudo tem que ter também, né?
as visitas periódicas ao dentista. Eu não posso só ficar usando clareamento e não voltar lá para fazer uma limpeza, para estar olhando, né, o que está acontecendo, se tem alguma cárie. Então, é importante também as visitas periódicas anuais, né? Ou às vezes até antes, né, por estar usando esse produto. No oferecimento de Neto Informática, internet de fibra de qualidade para você, não trava, né? Sabe quando você quer ali fazer os seus jogos, utilizar os seus jogos pela internet, quer baixar um vídeo, quer acessar YouTube, não fica lá travando, não. Aqui no Neto Informática, internet de qualidade. E é o nosso parceiro aí há vários anos. Vamos dando sequência aqui com a doutora Joyce Paiva. Se você tiver alguma dúvida, digita aí, tá? Nos comentários, pode comentar, pode curtir, compartilhar esse vídeo, né? Manda para a máxima quantidade de pessoas que você quiser aí, para a gente estar esclarecendo todas as dúvidas hoje com a doutora Joyce Paiva. Vamos falar sobre clareamento, né? O clareamento dental. Qual é o processo de clareamento dental e como que ele funciona? Então, a gente trabalha com 2 tipos de clareamento dental. Tem um clareamento caseiro, que o paciente consegue fazer em casa, né? Faz uma moldeirinha de silicone e ele usa com gel em casa. E ele retorna ao consultório em períodos agendados para a gente ver a evolução desse clareamento. E existe o clareamento de consultório, que é aquele feito sob a minha supervisão, né? Feito ali no consultório, aplica-se um gel, coloca-se uma luz para potencializar esse resultado, que diversas vezes tem presenciado assim, resultados maravilhosos, que no caso, o de consultório, ele tem um resultado mais rápido, entendeu? Você consegue ter ali um resultado mais rápido que o caseiro, porque o caseiro, o gel é uma concentração menor, e o de consultório, o gel é uma concentração maior, além de ter a luz ali para potencializar ele. Mas quero deixar bem claro que o clareamento, ele é um procedimento acumulativo. Então, como dizer assim, acumulativo. Quanto mais você fizer clareamento, mais branco vai ficar seu dente, certo? Não quer dizer que só uma sessão vai ficar branquinho. Melhora, mais 2 fica melhor, 3 fica melhor ainda, 4, entendeu? E assim sucessivamente. Sim, e precisa também ter precisa também retornar durante um certo tempo para manter esse clareamento. Tá? Ele não consegue, o clareamento não consegue ficar branco para sempre. Porque tem os fatores extrínsecos, né? Que a gente come, né? As coisas com pigmentos, né? Açaí, um vinho, né? A Coca-Cola, o açafrão. Então, assim, eles também conseguem manchar um pouquinho o dente. E aí, com isso, é necessário voltar a cada um período, para estar refazendo ali o seu clareamento. E sobre a sensibilidade, né? As pessoas falam, eu tenho medo, o dente fica muito sensível. Tem isso mesmo? Então, a sensibilidade é o forte, né? Que eu tenho lá no consultório, é o clareamento sem sensibilidade. Eu desenvolvi uma técnica, né, exclusiva, que eu consigo fazer o clareamento no paciente, até aqueles que têm muita sensibilidade, e durante o procedimento, mesmo usando a luz, né, ele não sente sensibilidade. Isso é um protocolo que eu desenvolvi, porque eu sou amante de fazer clareamento em mim, e eu tenho muita sensibilidade. Então, durante anos, eu fui desenvolvendo, assim, algumas técnicas, testando algumas coisas, e entrei num consenso do que fazer para dar certo. E eu posso te garantir que não tem sensibilidade. E resultado 100%. 100%. E é um protocolo exclusivamente seu. Meu, eu criei, tá? Eu testei em mim, e depois de já testado, né, fiz em vários pacientes, e realmente fez efeito, deu certo, e é o que eu utilizo hoje. Já recebi vários pacientes lá que falam assim, nossa, eu tenho pavor de clareamento, porque eu já saí já chorando dentro do consultório por sentir muita sensibilidade. Nossa, quando eu conversava entrava um arzinho, nossa, doía muito. No meu consultório não tem isso. Hoje não tem isso, devido a essa técnica que eu desenvolvi. Muito bacana. Então tá aí, nós hoje estamos tirando todas as dúvidas. Você que quer fazer o seu clareamento, estava com medo, né, da sensibilidade, então tá aí a Aí, solução. oportunidade. Né? Oportunidade batendo a porta. Doutora, vamos falar agora sobre as facetas, né? Qual que é a diferença entre facetas
E lentes de contato? As facetas, elas são um pouquinho mais espessas, né? Todas elas são laminados muito finos, mas a faceta era um pouquinho mais espessa. E a lente de contato foi usado esse nome em comparação com a lente de contato para os olhos, que é muito fininha. Então, a diferença entre as duas é que a faceta é um pouquinho mais espessa e a lente de contato um pouquinho mais fina, mas todas as duas são laminados cerâmicos. Interessante. As duas surtem basicamente o mesmo efeito. Mesmo efeito. Muito bem, doutora. E qual que é a diferença entre faceta em resina e faceta em porcelana? Olha, as facetas em resinas, elas são confeccionadas dentro do consultório. A gente consegue fazer elas em uma única sessão, em um único dia. O paciente chega, faz as facetas e já pode ir embora. As facetas de porcelana, que são as facetas IMEX, que é uma porcelana muito boa, que consegue imitar perfeitamente os detalhes de um dente natural, elas precisam de um tempo maior. O paciente vai ali, é moldado, né? Ele molda ele, manda para o laboratório, esse laboratório faz as facetas e devolve para a gente instalar. As facetas de resina, elas têm mínimo desgaste, às vezes quase nada. As facetas de IMEX, que é a porcelana, em alguns casos tem que ter um pouquinho de desgaste. Não são desgastes extraordinários, assim, grandes, né? Mas tem que ter para elas se encaixarem, né? Ali no espaço. Eu, como sou uma dentista muito conservadora, eu tento fazer o mínimo desgaste possível, porque eu sei que essas facetas são para toda a vida. É um tratamento que vai ser para sempre, né? Às vezes chega a ser até irreversível, porque vai fazer um desgaste, certo? Mesmo que seja mínimo. Já a faceta de resina, ela pode ser removida. E o dente continua a mesma coisa, como era antes. Então, tá aí as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Muito interessante a gente saber todas essas informações. Algo que também movimenta aí o nosso imaginário sobre questão de valores, né? Qual que é mais em conta? Faceta em resina ou faceta em porcelana? Olha, Douglas, isso depende muito do que o paciente precisa fazer, né? Eu te disse que tudo é um tratamento individualizado, Sim. né? Então depende de cada um. Um vai precisar fazer mais, outro vai precisar fazer menos, mas levando em consideração, assim, só para deixar, né, às vezes não ficar muita dúvida, a seta em resina geralmente tem um custo menor, Uhum. né? Ela é um pouco mais acessível, mas ela também tem que ser indicada corretamente, né? Sim. Vamos supor, tem paciente que chega lá com um sorriso muito bonito, um dente só apinhado, muito pouco ali, um dentinho em cima do outro, muito pouquinho, e quer fazer faceta, sendo que colocar um aparelho, alinhar aquele sorriso e fazer um clareamento, ia Já ficar resolve. ótimo, ia resolver. Então, assim, essas facetas, elas têm que ser, tem a indicação correta. Não são para todos, vamos dizer assim. Sim. Entendeu? Vamos supor, por exemplo, a paciente que você mencionou, né? Ah, ela tem um sorriso gengival. Muitos já chegam achando que o dente é muito curto. E já Mas quer na aumentar. verdade, e colocar faceta, mas na verdade não é o dente curto, pode ser a gengiva que está demais. Então, quando faz ali a correção da gengiva, faz ali a gengivoplastia e o dente fica grande, né, como ela queria, e faz um clareamento, resolveu o seu problema, né? Porque a gente sabe, e é importante o paciente saber também, que a faceta, ela é um procedimento invasivo, né? É um procedimento que você vai fazer ali por cima do dente. E ele vai ter mudanças, mesmo que seja um mínimo desgaste. No caso da faceta de resina, a gente faz uma asperização. A gente fala que é para quê? Para aderir a resina e ela não soltar do esmalte, né? Mesmo que seja isso, é um pouquinho de desgaste, mínimo, mas é. Então, a gente prioriza sempre levar por um lado que não tenha esse desgaste. Se for um paciente que consegue, né, que seja o indicativo dele, né, que é o planejamento individualizado, que seja indicativo, colocar um aparelho ali, né, fazer uma gengivoplastia e depois um clareamento, é lógico que é isso que eu vou propor para ele. Tá certo. Suponhamos que ficou determinado que o paciente precisa fazer as facetas. É o paciente que define se vai ser faceta em resina ou em porcelana, ou é o profissional que tem que indicar, falar, não, você vai ter que fazer assim, ou você vai poder fazer assado. Como que é? Olha, em alguns casos, tem como a gente entrar num consenso, Uhum. né? Porque
As facetas em resina, elas têm que ter as manutenções, né? O paciente tem que voltar a cada 6 meses, fazer polimento. Elas são mais frágeis, né? Então a gente coloca sempre ali para o paciente todas as vantagens e desvantagens dela. Em alguns casos tem como a gente ter essa conversa. Em outros casos, não. Em alguns, o indicado mesmo é a porcelana, é o IMEX. Entendeu? Não tem como fazer um tratamento com facetas de resina. Então, o indicativo tem que ser o IMEX. E a grande maioria entende realmente o que a gente fala e acata também. Tanto é que a gente faz muitas facetas de porcelana assim, todos que eu tenho feito, graças a Deus, tem sido muito elogiada. Nossa, eu fico muito feliz por isso, porque devolver a autoestima para uma pessoa é muito gratificante. Porque saber que ela chegou ali com um sonho, né? Você criou uma expectativa nela e você conseguir atingir aquela expectativa, nossa, deixa a gente muito feliz, viu? Muito realizada profissionalmente, muito mesmo. Doutora Joyce, para aquelas pessoas que usam prótese, elas se sentem um pouco inseguras na hora de, às vezes, cantar, né? Ou em nas situações corriqueiras do dia a dia, né? Qual que seria a solução para essas pessoas? A solução que a gente tem lá na clínica, né, na Odonto Paiva, temos a prótese sobre implante, né, que é o protocolo, que é uma prótese parafusada, né, coloca-se ali pilares de implante e ela é parafusada, então ela se torna praticamente um dente, é uma prótese que não tira para lavar, né, não tem como tirar. Ela tem que depois voltar ao dentista, né, durante alguns períodos de tempo para remover e fazer aquela limpeza, mas ela fica fixa. Então a pessoa vai ter mais disponibilidade para cantar, Mais né? segurança, Mais né? segurança, né? Dar uma gargalhada, né? De poder espirrar, né? Que a gente Uhum. sabe que o espirro às vezes pode deslocar para outro lugar. Quem não tem um rebordo ósseo muito espesso para sustentar essa prótese, né? Que é uma prótese total, é muito importante fazer, né? É um indicativo para fazer esse tratamento, que é o protocolo que a gente chama, né? Que é a prótese sobre implante. Doutor, e esses tratamentos de laboratório? Vocês mesmos que confeccionam? Não, Douglas, a gente tem os parceiros, né, que são os laboratórios parceiros, que são especializados nessas áreas. Então, assim, existem laboratórios em Uraçu, Goiânia, tem aqui em Itapaci. Então, cada um tem uma especialidade que atende a gente naquilo que a gente precisa, né? Um protocolo, uma faceta, numa prótese removível, né? Tem aquela prótese flexível também, que, né, tá no auge, que a gente vamos mencionar aqui também, né, sobre a prótese Uhum. flexível. Então, cada laboratório, ele atende uma necessidade diferente para a gente, né? E eu acho importante isso, porque eles são especialistas nessas áreas e acabam nos ajudando também, porque isso deve, o meu trabalho ficar bonito, perfeito e atender o paciente depende do laboratório que é feito esse procedimento, da responsabilidade dele, do material que ele vai usar, né? Para mim também ter essa longevidade desse tratamento. Então é importante, eles são todos muito bem capacitados para isso. E são nossos parceiros. Eu falo que são nossos parceiros aqui. Até agradeço a eles, né? Porque eles têm um papel muito importante lá na clínica, tanto nos meus tratamentos, nos tratamentos que meu pai realiza. Eles são muito importantes e eles fazem com carinho e amor, assim como a gente também faz. E é isso. Muito bem, doutora. Eu mais uma vez agradeço a você por ter disponibilizado o seu tempo e vindo aqui passar informações tão valiosas para o nosso público, esse público fiel que nos acompanha aqui no Prosa Café. Agradeço de coração e quero te dizer que as nossas portas aqui do Prosa vão estar sempre abertas para você. Eu que agradeço, Douglas, por estar aqui, pelo convite. Fiquei muito feliz. Foi muito bom a nossa conversa, a nossa troca de informações. Espero ter atingido a expectativa de todos, né? Quero voltar mais vezes, espero ser convidada novamente. Já está convidada. E aproveitar para agradecer aqui os meus pacientes, né? Que tudo que eu faço é por eles, o que eu busco de melhor, os meus cursos que eu faço é sempre trazer o melhor para eles. É o melhor tratamento, o melhor material, a melhor escolha,
né, saber diagnosticar da forma correta, né, para ser tratado como eles merecem. E também agradecer ao meu esposo, Wagner Júnior, pelo incentivo e apoio de sempre, né? Ele sempre me apoia em tudo, sempre está ali do meu lado. Agradecer aos meus pais também, por todo o apoio, o carinho. E eu quero aqui dizer que a empatia transforma um atendimento comum em um cuidado extraordinário e um resultado impecável. E é isso que eu busco alcançar todos os dias durante os meus atendimentos. Muito bem. Esse foi o nosso Prosa e Café de hoje. Eu agradeço a cada um de vocês pela companhia de sempre, a todos os nossos parceiros, patrocinadores. Até a próxima semana, se Deus quiser.